Hacemos contacto con Paulo Di Vicenzi. Él es analista, director de la Asociación Brasilera de Consultores Políticos, colaborador permanente aquí en La Tarde, fin de semana. Bienvenido, Paulo. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Buenas tardes, Jesús. Es un placer hablar con usted. Clovis señalaba que las manifestaciones no han sido tan grandes como en ocasiones anteriores. Eso nos da, de todas maneras, una sensación de que en algo se pudo haber calmado, en algo pudo haber disminuido el malestar. No sé hasta qué punto usted coincida conmigo, pero mi pregunta va más allá. ¿Qué puede venir para la mandataria Dilma Rousseff? Hay un 8% apenas de aprobación y respaldo. La verdad es que es insostenible un gobierno con un tan bajo margen de favorabilidad. Sí, pero en primer lugar, pienso que es importante establecer una análisis cerca de la cantidad de la gente en las calles. Desta vez, el número sí fue un poco menor que las últimas dos manifestaciones, pero desta vez ocurrió una mayor capilarização, ou seja, em muitas mais cidades do Brasil houveram manifestações. Pero em las capitales, em cerca de 16 estados brasileiros, as capitales tiveram, sim, números menores. Há fator que pode explicar, de certa forma, isto. Em Brasil está havendo processo de desconexão entre a gente e os políticos, especialmente os deputados e os senadores. A gente não percebe que os políticos les representam em lo parlamento. Prova disso é que nestas manifestações de hoje, nenhum político apareceu para falar ao povo e levar alguma mensagem que pudesse ser de oposição e tão menos de situação em favor de Dilma. Então, Lava Jato é uma investigação que levantou o Petrolão, depende muito das coisas que vão ocorrendo dia a dia para saber se o governo de Dilma se fortalece, se recupera algo da credibilidade, da popularidade ou se enfraquece ainda mais. Com certeza, 8% de aprovação é muito baixo. Isso significa que ele não tem nem mais a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família, grande programa social que mantém muitas pessoas, cerca de 50 milhões de pessoas com este benefícios e, obviamente, que lhe favoreceu em la última eleição. Pero agora, nem mesmo grande parcela desta gente está a favor de Dilma, porque moneda em los bolsos são cada vez menores. Paulo, ¿podemos hacer quizás un poco de pedagogía y análisis para que el televidente sepa cómo podría Dilma perder el poder en Brasil? ¿Cuál es el proceso, cuáles son las vías que llevarían a que Dilma Rousseff no pueda seguir siendo presidenta de Brasil? ¿Por qué lado y cómo deben darse estos procesos? Bueno, dos caminhos é pelas manos del partido chamado PMDB, que tem como vice-presidente Michel Temer, vice-presidente de Dilma, é de PMDB, Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Deputados, é de PMDB, e presidente do Senado, Renan Calheiros, também é do PMDB. Renan Calheiros e Eduardo Cunha estavam há poucos dias ambos contra Dilma, fazendo toda espécie de dificuldade para seu governo. Agora, Dilma conseguiu construir uma aproximação com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Obviamente que houve câmbio de vantagens mútuas. Renan Calheiros também está sendo investigado pela Lava Jato, poderá ser denunciado muito breve pelo Procurador-Geral da Justiça, pero com este acerto de apoio, pode ser que essas investigações que o beneficie. Por isso, houve esse apoio. Bueno, impeachment passa obrigatoriamente pelo Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados. E a pressão popular é que pode ser
com que Eduardo Cunha encaminhe este pedido ou coloque isto para aprovação pelo conjunto dos deputados. Um grande problema para Dilma é que ela não tem mais cerca de 300 deputados que constituíam sua base de apoio em governo. Hoje, Dilma conta com aproximadamente 130 deputados. Isto é muito pouco para barrar qualquer tentativa de impeachment. Ou seja, se nesta semana Eduardo Cunha apresentasse essa proposta, a base de governo não tem números suficientes de deputados para barrar esse proceso. Muy bien, y ahora, Paulo, si hay una vía por medio en la cual los brasileños puedan quizás pedir que Dilma no continúe, ¿existe esa posibilidad? ¿La Constitución de Brasil lo permite o simplemente son trámites administrativos fuera de lo que pueda el pueblo hacer? ¿Hay una especie de consulta quizás, de referendo? No sé, no tengo claro qué vía pueda hacer, pero que venga por manos del pueblo brasilero. Não, existem três maneiras para que o governo de Dilma se interrompa. Uno é o impeachment, um processo que tem que ter origem na Câmara de Deputados. A segunda possibilidade é a renúncia. A Dilma se queda do governo por sua própria vontade. Manifesta isso e aí assume em seu lugar o vice-presidente, que é Michel Temer. E a terceira possibilidade é que seja considerada inválida a sua campanha eleitoral. Temos no tribunal ligado às eleições uma ação que está investigando isso, porque há muitos indícios, provas, inclusive, de que aportaram recursos financeiros oriundos do petrolão, dinheiro ilícito, em sua campanha eleitoral. Portanto, se houver uma impugnação de sua campanha através do Tribunal Superior Eleitoral, é uma outra forma que Dilma deixa de ocupar o governo, e aí ele, presidente da Câmara de Deputados, tem que convocar, ele assume o governo e tem que convocar novas eleições dentro de um prazo de 90 dias. Exacto. Ahora, está muy clara esas tres vías que usted nos está explicando en la tarde de hoy. Le pregunto a usted, dentro de su experiencia y su conocimiento, ¿usted ve factible, real, que una de estas tres vías suceda o no? Eu penso que a recusa de Dilma, por sua própria vontade de continuar o governo, é a mais remota. Dificilmente isso pode ocorrer. A situação que oferece mais risco para seu governo é o impeachment, que será conducido pela Câmara dos Deputados. Finalmente, y agradeciéndole el tiempo el día de hoy, preguntarle por las Olimpiadas, por los Juegos Olímpicos en el 2016, donde el mundo va a tener nuevamente los ojos puestos en Brasil, tal como sucedió en la Copa del Mundo en Brasil 2014. Va a ser un escenario muy similar. ¿Usted cree que las manifestaciones, lo que se vivió en el Mundial de Fútbol, se va a repetir en los Juegos Olímpicos en el 2016? Bueno, tem várias coisas que podem ser consideradas. Se nós pensarmos em las obras, em las construções que estão sendo hechas para esse evento, sem dúvida que as grandes construtoras que estão envolvidas com a Operação Lava Jato também estão aí dentro. Então, há possibilidade de que muitas coisas ilegais relacionadas a essas obras possam ser levantadas. Pero não penso que hoje, com a atual situação, o governo Dilma tem como aproveitar em seu benefício o evento para elevar a sua imagem. A população separa um tanto bem essas duas coisas, o que é esporte, o que é lazer, o que é diversão e o que é política, e especialmente o que é governo. A política é percebida como algo muito malo em Brasil, porque o governo não tem bom desempenho. E, como lhe disse antes, está ocorrendo um processo de desconexão entre o que pensa a gente e o que fazem os políticos, que não são percebidos como seus legítimos representantes em todos os níveis.
Muy bien, Paulo Di Vicenzi, muchas gracias, analista, director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, colaborador aquí en La Tarde Fin de Semana. Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Jesús, suerte.